Nesse vídeo nós teremos um papo de altíssima qualidade, porque eu vou trazer uma convidada para falarmos sobre a medida provisória que deve ser votada no final deste mês de agosto, pessoal. E isso pode complicar a vida do investidor brasileiro que investe lá fora, lá na gringa. E você que pensava em ter uma trust ou uma offshore, essa medida provisória também pode complicar um pouquinho a sua vida. Então eu te convido a assistir até o final. Se você nem sabe o que é uma trust ou uma offshore, também te convido a assistir até o final, que a gente vai introduzir esse tema e vai ser um vídeo muito legal. Antes da gente cair para dentro do papo com a Rafa e aprofundar essa questão, eu quero introduzir esse assunto e responder aqui a pergunta do Felipe Pimenta de Siqueira. Ele falou o seguinte: Gabriel, faz um vídeo falando da proposta do governo em taxar os investimentos que tenham valorização ou rendimento maiores que R$6.000 em um ano, mesmo que o investidor não realize o lucro. Então o que o Felipe está falando aqui é justamente sobre a medida provisória número 171, né? Tem 171 aí, de 30 de abril de 2023. Essa medida provisória, então, portanto, né, como tem 120 dias de prazo, deve ser votada aí até o final deste mês. E ela guarda algumas armadilhas, algumas artimanhas, certo? Para justamente aumentar a arrecadação. O governo já está buscando aumentar a arrecadação, por exemplo, nas compras internacionais, onde agora os sites participantes do programa Remessa Online serão obrigados a cobrar os tributos de forma antecipada. Né? Você que compra na Shein, na Shopee, aí, Mercado Livre, muitos grandes marketplaces já estão aderindo, certo? Marketplaces que aderirem ao programa do governo Lula terão isenção do imposto de importação nas compras de até $50, mas o ICMS não vai ficar de fora. Claro, compras maiores do que $50, você vai ser taxado em mais 60%, 60% federal, e aí também tem o ICMS, que é estadual, de 17% nas operações, tá? Então, o governo ele tem a meta de zerar o déficit. Só que o déficit primário de junho, né, pessoal, de 2023 foi de 45 bilhões de reais, certo? Então, cara, o governo tá tendo déficits, tá gastando mais do que arrecada, mas ele tem o objetivo de, em 2024, zerar esse déficit. Então, a conta não tá batendo, certo? Então, de alguma maneira, esses caras vão ter que aumentar a arrecadação. Eles já partiram em cima de quem faz as comprinhas lá fora. Às vezes você não acha o produto aqui no Brasil, você tem que comprar lá fora, tá lascado. Vai pagar aí 60% de imposto, tá lascado. Direto na fonte já. Aí, para buscar arrecadar mais. Só que a arrecadação federal tá caindo. A arrecadação federal cai 3,4% e chega a, incrível, gente, 180 bilhões em junho. Isso aqui só federal, tá? Mas mesmo assim, é a segunda queda registrada na receita neste ano, certo, pessoal? Então, como é que esses caras vão zerar o déficit se a arrecadação tá caindo e, poxa, não tem mais de onde cobrar, né? Eles vão ter que achar maneiras de cobrar mais imposto. Então é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco. A Petrobras aqui também tá tendo queda nos lucros. A Petrobras aqui teve queda de 47% justamente aqui nessas receitas, né, nos lucros. Poxa, caiu pela metade o lucro da Petrobras. E quanto mais sufocarem a empresa, pior para justamente essa estatal. Só que vale lembrar, né, que o governo, por exemplo, detém 36,6% das ações da Petrobras. Ou seja, quando a Petrobras distribuía gordos e voluptuosos dividendos, o maior beneficiado disso tudo era o governo federal. Então alguns bilhões também vão deixar de entrar na conta, nos cofres públicos, né? E aí não vai sobrar nem para as apostas esportivas. Aqui o Ministério da Fazenda está pretendendo arrecadar de 3 a 6 bilhões de reais com as apostas esportivas, com a desgraça alheia. Mas aqui já prevê arrecadar 2 bilhões, então nem eles sabem exatamente quanto, né, que é a meta deles. Às vezes fala 3 a 6, às vezes é 2 bilhões. Então os caras estão completamente perdidos, sedentos por mais arrecadação, justamente. E aí não vai sobrar para ninguém, né, pessoal? O mais pobre vai pagar, o mais rico também. E agora a gente vai falar justamente sobre essa medida provisória que pode ser uma armadilha. E para isso eu vou trazer a Rafa para que a gente possa aprofundar o assunto. Então, para a gente entender mais, pessoal, da parte jurídica dessa MP, eu vou trazer aqui a Rafa, minha amiga, minha sócia,
doutora Rafaela. E aí, Rafa? Boa tarde, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Gabriel? Obrigada pelo convite. Isso, eu tive que estudar bastante, isso aí me pareceu bem estranho, mas vamos tentar contextualizar para o pessoal aí de forma que fique bem clara na cabeça de todo mundo e também se vale a pena continuar investindo no exterior, né? Exatamente. Rafa, você fez um resumo muito legal. Se tu puder introduzir um pouco o que muda, como é hoje, e o que muda depois, se essa medida provisória for aprovada, é legal também você trazer uma visão jurídica do que é uma medida provisória, certo? Quem que dá essa ideia, quem que coloca esse projeto adiante, né? É muito legal, acho que você trazer isso. Se tu quiser compartilhar a tela aí, o espaço é seu. Claro, vou compartilhar minha tela aqui, se tu conseguir subir aí para mim. Aí. Pessoal, essa medida provisória aqui, na verdade, ela foi assinada no dia 30 de abril, logo antes de um feriado no Brasil, né? Sem querer politizar, mas já começa por aí a sacanagem. O que acontece com essa medida provisória? Então, ela propõe essas mudanças na legislação que são relacionadas à tributação de rendimentos recebidos no exterior, tá? Por pessoas físicas, entidades controladas, né, offshores e as trusts, que até agora as trusts elas não eram reconhecidas de fato pela legislação, por isso que me causa um certo estranhamento até a letra da lei, né, no sentido mesmo. Então, todas essas mudanças elas ampliam a tributação desses rendimentos e elas estabelecem algumas regras tributárias específicas para as trusts, tá? Então, essas novas regras elas vão entrar em vigor já no próximo ano, mas a medida provisória ela ainda precisa passar pelo Congresso. É importante ressaltar aqui para vocês que a medida provisória ela pode e eu tenho certeza que ela deve sofrer muitos ajustes, porque tem algumas coisas que não fecham ali, se a gente for colocar até em comparação com a nossa Constituição Federal e com outras legislações, né? Deve ter ajustes, deve ter algumas emendas e também bastante sugestões aí durante o processo de tramitação no Congresso, porque se trata de tributação e toda matéria tributária ela é bem dificultosa de ser trabalhada, então exige aí que seja feito de forma bem taxativa e de forma bem não ampla, que não deixe espaço para brechas para evitar a sonegação de impostos. Tá, pessoal? Então, já que o Gabriel pediu para contextualizar aqui a medida provisória para vocês, ela é um instrumento com força de lei. A medida provisória ela exige que você faça ela como urgência, né? A medida provisória serve em caráter de urgência, o que não é o caso aqui, mas governos durante toda a história do Brasil têm utilizado isso. Mais uma vez, sem querer politizar, os governos fazem isso justamente para passar o que eles querem passar, e dessa vez não ia ser diferente. Então, ela permite que o presidente da República ele tome algumas decisões imediatas, tá? Nessas situações de urgência, e isso não precisa da necessidade de aprovação do Congresso Nacional já de imediato, tá? Então, ela permite que o Poder Executivo ele faça essa legislação temporária sobre algumas matérias, né, sem passar por todo o processo legislativo normal que eu imagino que vocês já devam conhecer, tá? Então, essa tramitação, ela ocorre de uma certa forma específica, a gente está nessa parte da discussão, a gente vai para essa parte aí de discussão e votação nas casas, tá? Então, tem a edição, tem a apresentação, passa pelas comissões mistas, né? E aí, depois dessa discussão e votação, ela passa por esse prazo, né? A medida provisória ela tem um prazo de 120 dias aí para ser aprovada pelo Congresso Nacional, e caso ela não seja apreciada em 45 dias, ela entra nesse regime de urgência, trancando toda a pauta de votações das casas legislativas até que ela seja votada. É um dos maiores instrumentos jurídicos que a gente tem de legislação, né? E aí, se ela for aprovada sem alterações nas duas casas, Câmara e Senado, ela se converte em lei, entra em vigor, né? E se ela for modificada,
retorna para o presidente, que pode sancionar a lei ali. Então, se essa medida ela não for aprovada em até 120 dias, ela perde a validade, né, e deixa de ter efeito. Então, são 60 dias, né, para essa aprovação e prorrogáveis por mais 60 dias. Esse é o instituto da medida provisória que a gente tem. Mas assim, Rafa, pelo que nós temos hoje de material, de texto, o que muda na prática para o cara que investe lá fora, para o cara que investe, que tem uma trust ou uma offshore? Dá para você explicar por cima o que é uma trust, uma offshore, as diferenças também? Dá sim. Eu posso até trazer alguns exemplos aqui, e existe inclusive a possibilidade de mesclar trust com offshore, tá? Só que eu não sei como é que vai ficar isso nessa lei em específico, porque não diz nada sobre essa mesclagem, né? Por isso que abre precedente aí para muita interpretação, por isso que eu acho que eles vão alterar o texto dessa legislação. Então, a trust e offshore, elas são essas estruturas financeiras legais, tá? Não é nada ilegal, que é usado por pessoas e empresas aí para planejamento tributário, né? Proteção de ativo e até para confidencialidade financeira. Então, está muito relacionado, tem essa mesclagem, mas eles são um pouquinho distintos, de forma que a trust ela é uma estrutura legal, né, que é uma pessoa, né, ou entidade, tem alguns outros termos, mas eu nem vou colocar eles aqui. Eles transferem propriedade, ativos ou dinheiro para outra pessoa ou entidade, que é o chamado trustee, né? Então, eles são administrados aí em benefícios de terceiros. Então, o objetivo da trust, ele é proteger e gerenciar esses ativos de uma forma super eficiente, de forma que garanta que eles sejam distribuídos ou até utilizados para planejamento sucessório, né, proteção de patrimônio e confidencialidade. Então, só para a gente exemplificar aqui, Gabriel, imagine que você possui uma fortuna, tá, de família e que você precisa proteger e passar para os seus filhos, tá? Então, para isso, você cria essa estrutura legal, cria a trust. Então, nesse trust, você nomeia um amigo de confiança, né? Ou até uma instituição financeira que vai ser responsável por administrar esses ativos, né? Isso entra dinheiro, isso entra propriedade, em nome dos teus filhos. Então, o fiduciário, que é esse administrador, ele vai seguir essas regras aí e as instruções que você estabelecer no documento, tá? Que constitui a trust. Então, garante que esses ativos eles sejam utilizados aí em benefício dos teus filhos, de acordo com as vontades que são estabelecidas no documento. Então, protege os ativos, gerencia, né? E proporciona o futuro financeiro, porque quando você não ensina os seus filhos, eles tendem a comer todo o patrimônio, né? E aí tem a offshore. Pode falar. Só antes na questão da trust. A trust, então, é como se fosse um contrato, é isso? Digamos isso. Assim, na pessoa física, a gente pensa lá no testamento, e daí quando você vai transferir esses bens, por exemplo, da pessoa física para os seus filhos, você vai pagar um imposto. A trust, ela protege nesse aspecto, como se fosse um testamento, só que para você não pagar esse imposto de transferência de pessoas físicas ou é outra coisa? Isso, porque é outra pessoa que administra, e inclusive o administrador ele recebe uma taxa para isso, tá? Então, muitas das vezes, o que acontece? As pessoas, elas recebem toda essa fortuna, elas colocam todo esse dinheiro fora do país, na trust, né? Colocam uma empresa ali que gerencia, e é a própria pessoa, né? Tipo, o próprio filho faz isso e recebe mais ainda em cima do coisa, e não precisa pagar o imposto, né? Da transferência do imóvel. Isso não é ilegal, tá? Então, mas essa MP já quer mexer nessa parada nisso, porque obviamente encontraram essa brecha. Então, como teve bastante gente que ganhou dinheiro também, a gente não pode negar que muitas pessoas estão alçando voos maiores, e isso é muito legal, né, financeiros, já começa a abrir o olho para isso, porque o conhecimento ele está muito acessível para todo mundo. Então a gente já vai entender as diferenças, como é hoje, o que pode mudar, mas a Rafa agora vai explicar o que é uma offshore e a diferença dessa trust para offshore. A offshore, na verdade, ela já
já é uma jurisdição estrangeira, tá? Então, geralmente aí o país, o território com imposto baixo, né? Nenhuma tributação, os chamados aí paraísos fiscais. Então, existem leis flexíveis nesses países justamente para atrair alguns investidores estrangeiros e empresas para lá. Offshore pode ser, a gente pode escrever como empresas, né, contas bancárias ou até outros ativos que estão localizados nessas jurisdições. Então, elas são utilizadas para redução de imposto também, proteção de ativo, privacidade financeira, porque elas oferecem todas essas vantagens fiscais. Então, imagine que você é um empresário, tá? Uma pessoa de altíssima renda. A offshore, ela só é indicada aí para pessoas que têm uma renda altíssima, tá? Então, você descobre um país aí, vamos supor a Suíça, tá? Então, para reduzir essa carga tributária, né, para aumentar até quesito de privacidade financeira, você estabelece uma empresa, né, ou abre uma conta bancária em um país estrangeiro com esses juros mais baixos aí, e esse país vai ser o que a gente chama de jurisdição offshore, né? Então, ele utiliza toda essa estrutura offshore para você legalmente aproveitar todos os benefícios fiscais e toda essa flexibilidade. Porém, o uso dessas offshores devem estar em conformidade com as leis tributárias e os requisitos do país de origem, tá? Isso sempre foi assim aqui no Brasil. Só que isso tende a mudar um pouquinho, justamente porque reconhece as trustes, né? E daí porque a gente pode ter a mesclagem dessas duas, de forma que vamos supor que você tenha um patrimônio significativo, né, aqui no Brasil, mas você está preocupado com os riscos financeiros, processo judicial e os altos impostos, né, que é uma realidade de 90% da população mundial. Então, para proteger os ativos, aproveitar essas vantagens, você cria, né, essa estrutura offshore, né? Então, você lidaria com isso, transferiria seus ativos todos para o país que você escolheu, e aí, seguindo todas essas regras, administra os ativos em nome dos beneficiários, né, que podem ser membros da tua família ou até mesmo você mesmo, tá? Então, isso é possível fazer antes mesmo de uma fatalidade aí na família, né? Então, nesse sentido. Só que daí seriam fortunas muito altas. Só a Trust por si só, aí ela já abraça aí Ela é mais acessível uma ali, renda né? menor, um patrimônio Uhum. menor. Uhum. Perfeito. Uma questão importante que a Rafa levantou é a proteção, não só vou pagar menos imposto, que é o que a maioria da galera tem, mas quando você começa a ter um patrimônio significativo e você tem um certo poder, você também vira alvo das pessoas, das autoridades, enfim, e o Brasil não tem uma segurança jurídica tão grande, então a offshore também, né, Rafa, é uma proteção para o seu patrimônio. Pega lá, vamos dar um exemplo aqui, o Monark, o cara foi lá congelar o patrimônio dele porque ele está sofrendo, enfim, uma perseguição, como vocês queiram chamar, concordem com ele ou não. Quando você tem essa offshore, você tem essa proteção, né, digamos assim, para o seu patrimônio. Mas aí, Rafa, o que muda agora para o investidor, para o cara que compra ações lá fora, que investe, ou enfim, na prática, para o cara que investe como pessoa física ou que pensava ou tem uma trust, uma offshore. Pelo que eu vi por cima, essa MP, que a gente vai entrar mais de cabeça agora, ela iguala mais ou menos a parte tributária de uma pessoa física para uma offshore. Então, meio que perde o benefício fiscal ali. Você pode explicar um pouquinho para a gente, Rafa, o que muda, o que vai acontecer se for aprovado aí? Então, aqui já no início a gente já tem, né, que a renda é oferida por pessoas físicas residentes no país em aplicações financeiras, entidades controladas, que são as offshores e trusts no exterior, será tributada pelo imposto sobre a renda de pessoas físicas, né? Segundo essa medida provisória. O que me chamou mais atenção foi essa questão aqui, que eles consideram apólices de seguro agora como aplicação financeira. Então, isso que, se você tiver um seguro no exterior, ele também vai ser tributado aqui, nesses moldes, tá? Então, a gente tinha aí rendimentos de até 35 mil reais. Agora me esqueci se era mensal ou se era anual. Tu sabe?
É mensal, Rafa. Eu até posso 30... compartilhar aqui. Peraí, ó. Tem aqui a lei, artigo 22 da lei 9.250, que fala, né, justamente sobre isso. Aí no caso, é 35 mil reais. A 35 mil reais. Peraí. É da venda no mês, né? No mês. É mês. E agora é tão absurda essa mudança agora que então é 0%, você fica isento, né, sobre a parcela anual dos rendimentos que não ultrapassar 6 mil reais. Então, aí 15% de 6 a 50 e 22,5%, né, se ultrapassar aí 50 mil reais. Isso é muita coisa, né? E isso mexe, inclusive, com muitas pessoas que transacionam com criptomoedas, que é mais ou menos o meu nicho de trabalho agora, né? Então, muitas pessoas aí do buy and hold que a gente estava falando, buy and hold e foda-se, vai apertar para todo mundo, tá? Então, ele cria essa lei ali, ela cria 2 faixas de alíquota, né, do imposto de renda para investimentos no exterior. E lembrando também, pessoal, que de acordo aí com o direito internacional e diversos tratados que são assinados, o Brasil ele tem uma regra de reciprocidade com diversos países, né? Então, diversas pessoas que têm investimentos no exterior, elas já pagam essa tributação no país onde estão localizados esses investimentos. Então, a pergunta também, o questionamento de muitas pessoas é se iria ocorrer essa bitributação, tá? E é por isso que eu acho que o texto da lei, do jeito que está agora, não vai passar. Mas tem incertezas aí se esses ganhos de capital eles vão ser considerados como rendimentos e se os dividendos das empresas, principalmente dos Estados Unidos, vão ser tributados na fonte, né, além do imposto de renda no Brasil. Então, eles vão ter que escolher quem é que vai tributar primeiro e qual regra da reciprocidade vai vencer. Porque, assim, eu acho que aonde está localizado, eu acho que os Estados Unidos vão saber disso, obviamente, e vão bater o pé para impedir isso, porque, obviamente, eles vão querer tributar lá, né? Porque é onde está localizado o bem, de certa forma. E Rafa, uma questão bem importante para a gente levantar aqui, deixa eu compartilhar minha tela, porque é o seguinte, se a gente pegar, até foi uma questão justamente do nosso seguidor aí, do nosso inscrito, o Felipe, porque ele fala, né, justamente se com essa mudança a variação cambial também vai interferir, porque se a gente pega aqui a MP número 171, né, o que chama atenção, 171, Já. quando você pega o fala capítulo muito 2, sobre ela. Quando você pega o capítulo 2 lá, aqui agora a Rafa vai saber Rafa, quando é capítulo 2 é inciso? Como é que chama essa cacetinha aqui? O quê? É capítulo 2. Inciso 2. Inciso. Caraca, agora me senti importante. Inciso segundo, na verdade. Inciso segundo aqui. Então, o que me assustou, Rafa? Que é justamente o que o Felipe está falando. Aqui, a variação cambial na moeda estrangeira frente à moeda nacional também vai entrar nessa tributação. Ou seja, o dólar variou, o meu patrimônio lá na minha offshore, ou como é que vai ser essa tributação? Que loucura, o dólar, a nossa moeda é instável, né? O cara fala uma coisa, o dólar dispara, o dólar cai. Se a gente tivesse pelo menos uma paridade, ficaria um pouquinho mais elucidada a questão, né? Mas do jeito que tá, eu não sei como é que eles vão resolver, né? Obviamente que a lei vai dizer uma coisa e depois, como a Receita vai aplicar ela, é outra totalmente diferente, né? Então, eu quero ver como é que eles vão fazer isso. E tende a dar problema, né? Tende a dar problema porque cada vez mais pessoas estão tirando. Custo contábil, se fosse para aplicar isso de fato, o custo contábil, na minha visão, fica inviável, porque imagina a loucura da contabilidade para aqui no texto, o que ele fala? Que vai entrar nessa aplicação de finanças no exterior. Remuneração produzidas pelas aplicações financeiras, incluindo exemplificativamente variação cambial na moeda estrangeira frente à moeda nacional, juros, prêmios, comissões, ágio, deságio, participações nos lucros, dividendos e ganhos em negociações no mercado secundário, incluindo ganhos na venda de ações das entidades não controladas em bolsa de valores no exterior. Então, cara, se pegar variação cambial, já vira uma loucura.
fora já ser uma loucura todo o resto, como é que você vai pagar isso? Assim, realmente está muito complicado esse texto aí, e é a principal dúvida, né, lá da questão do Felipe. Outra coisa, Rafa, já emendando aqui, para deixar você desenrolar, essa lei 9.250 de 95, ela fala justamente da pessoa física não precisar pagar imposto, no caso ali, 35 mil mensal. Só que essa MP, como bem você destacou, ela fala justamente que agora você que tem 6 mil reais, uma movimentação anual, né, não é mais mensal, anual de 6 mil reais e um periquito, pô, você já vai pagar ali 15% de imposto. Calma, mas daí essa MP ela tem poder de, como é que eu posso dizer, se sobrepor a 9.250? Como é que fica isso juridicamente Sim, falando? ela tira da jogada. Ela tira da jogada ali porque porque daí dá conflito, né, de legislação. Então, essa aí que vai vencer agora. E obviamente que depois essa medida provisória ela vai ser transformada aí, porque o nome já diz provisória, né? Ela vai ser transformada. Então, para mim, que eles vão fazer um teste de laboratório aí para ver se dá certo, só que eu acho que não tem como você fazer as coisas que estão sendo colocadas nessa lei, tá? E também tem a questão seguinte, que essa lei ela está sendo feita justamente para desencorajar que as pessoas façam investimentos no exterior. Só que eles esquecem que rico é tudo menos burro, né? Então, eles até podem pagar o tributo de primeiro plano, mas depois contas começam a ser feitas, exímios advogados, contadores vão começar a entrar na jogada e as pessoas vão começando a achar brechas e achando outros institutos aí para que esse patrimônio ele seja otimizado. Então, se o objetivo, como você falou, é aumentar a carga tributária, de primeiro momento, aumentar a carga tributária e aumentar a arrecadação, né? Que a gente até concorda que tem que ser feito, porque não tem outra saída. Se eles querem zerar o déficit, vai ter que roubar mais da galera, não tem jeito. De primeiro momento, essa carga, essa arrecadação, ela vai aumentar, entendeu? Mas depois, quando as pessoas começarem a estudar de fato, começarem a fazer as contas e começarem a fugir para outros institutos, e hoje a gente tem plenamente a possibilidade aí de várias criptomoedas, inclusive, de privacidade, né? Que a arrecadação ela vai cair toda novamente. Então, aí o que eles vão fazer? Né? Então, já caem, tirando dos 35 mil, eles já caem também numa parcela intermediária da população que está se levantando agora e está tirando seus investimentos, está estudando, principalmente aqui no teu canal, né? Então, é com essas pessoas que eles estão mexendo, e ali tem tudo menos burro. O cara pode até ser burro, mas ele tem dinheiro para pagar os melhores profissionais para assessorar ele e o dinheiro dele, né? Perfeitamente. Então, isso, o que eu penso, Rafa, é que o brasileiro ele vai querer deixar de ser brasileiro. Se isso for para frente, ele vai pegar o cara que tem dinheiro, ele pode pegar um visto em qualquer outro país, uma nacionalidade de qualquer outro país com mais liberdade. Ele deixa de ser brasileiro, digamos assim, e vai lá atuar na legislação tributária do outro país. Então, acabou, cortou a tetinha do Brasil, né? Eu vejo dessa maneira. É possível isso acontecer, né, Rafa, ou não? Sim, é possível. É possível. Até então, sim, né? A não ser que, de repente, eles criem outras medidas provisórias aí no que diz respeito à liberdade de locomoção, né? Mas eu acho que isso não vai ser feito, pelo menos não tão já. Mas outro ponto de atenção aqui que a gente tem, como eu estava falando, era os dividendos das empresas americanas, que já são tributadas em 30% na fonte, né? Então, com essa nova alíquota de 15 ou 22,5, tá? O cara ia pagar o quê? 52,5% de tributo, porque tem que pagar, porque é recolhido na fonte lá, 30%, e daí ele tem que pagar mais os 22,5% aqui. Não faz sentido nenhum, né? Então tem esse questionamento de dupla tributação, o que inviabiliza totalmente o investimento no exterior, né? E os outros países vão reclamar disso, porque existe muito dinheiro do Brasil fora daqui. A gente pensa que não, mas tem. Né? Não à toa o Brasil é bem quisto aí diplomaticamente por outros países, principalmente Suíça, Estados Unidos, justamente por causa disso. No Brasil tem muitos milionários, né? Então tem essa esperança
aí, porque tem a instrução normativa 208, né, de que existe a possibilidade de compensação, tá? Né, nesse imposto aí já retido na fonte. Então, se eles pagam 30 lá, e aqui é 22,5, e aí teria essa compensação. Né? Agora, não sei também se iria ser devolvido esses outros 8, né? Porque a conta para mim não está fechando. Não sei se você tem outra visão, Gabriel. Eu concordo contigo, Rafa. E assim, para a gente fechar, pensando no investidor, pessoa física também, nem todos aqui acredito que tem uma offshore lá fora, por exemplo. O que muda na prática, Rafa, bem resumidamente e sintetizado, para quem tem uma offshore hoje e como vai ficar, e para o cara, pessoa física, porque aparentemente, além do cara que tem um offshore perder alguns benefícios, digamos assim, a pessoa física, o investidor CPF, também acaba perdendo, já vai entrar nessas alíquotas de 6 mil reais anual, enfim, né? É isso? É isso. Então, para offshore, na verdade, ele só institui aí que investimentos no exterior, incluindo as entidades controladas, né, que são as offshores e as trusts. Então, ele bota essa alíquota aqui, tanto faz se é investimento, se é bolsa de valores, se é trust, se é offshore, tá? Rendimento que não ultrapassar dos 6 mil reais, tá? Anuais, está isento de 6 a 50, 15%, e até se ultrapassar 50 mil, 22,5%. Né? Então, existe bastante confusão nesses textos, várias interpretações diferentes, né? Tem que ver como é que a Receita Federal vai conseguir controlar, vai conseguir fiscalizar isso. Então, Rafaela, eu acho improvável que esse texto, da forma como ele está escrito, ele seja aprovado integralmente no Congresso, tá? O que deve acontecer é que ele seja alterado, que ele seja reduzido também. Então, não se preocupem com os investimentos no exterior, né? Não é hora de se preocupar agora, mas nesse caso essa medida seja aprovada, o que ela vai estar mostrando para a gente é essa falta de segurança jurídica que existe no Brasil e como as leis elas podem mudar do dia para a noite, né? E pior nesse caso, num domingo pré-feriado, né? Então, levanta mais suspeitas ali, né? Isso prejudica o investidor, prejudica o próprio país, tá? Porque desencoraja que as pessoas invistam e a maioria das pessoas que investem, elas não querem fugir da tributação, né? Elas usam alguns mecanismos jurídicos legais para pagar menos impostos, mas elas não querem ficar fugindo da Receita Federal, não querem, né? Elas querem pagar realmente o que é o menos possível, mas elas não estão se negando de pagar, né? Então, isso passa por cima de tudo, né? Que já temos uma tributação bem excessiva. Então, faz com que os investimentos do Brasil eles sejam cada vez menos, né, cada vez menos feitos justamente por conta dessa tributação e vai existir essa fuga de dinheiro aí para outros mercados e uma fuga de pessoas daqui também, né? Porque você está mexendo com as pessoas mais ricas do país que ainda estão aqui talvez por uma questão aí de amor ao território, porque tem família e coisa, e as pessoas vão começar a migrar para o Uruguai, vão começar a migrar. Tem muita gente migrando para a Argentina, né? Porque a gente não é pobre, a gente só está morando no país errado por enquanto, né? Mas isso aconteceu com outros países da Europa. Quando o país vai lá e aumenta a taxação, os ricos eles fogem, os ricos eles param de investir, as empresas fecham, as pessoas ficam sem emprego e aí começa todo o negócio, né? Então, eu sugiro para vocês que a gente pode até fazer outro vídeo sobre isso. Não sei se você já tem conteúdo sobre isso, Gabriel, sobre os ETFs irlandês, tá? Porque hoje aí eles podem ser um dos grandes amigos daqui para frente, se tudo isso aí for aprovado exatamente do jeito que está. Perfeito, Rafa. Se esse vídeo bater 1000 likes, a gente faz então esse vídeo do ETF. Agora é com vocês. Pessoal, o que a gente precisa buscar agora é proteção, né? O conhecimento é poder aí. Então, se você tem interesse, compartilha para geral aí, pessoal. Acredito que deu para dar uma boa esmiuçada, então, no que muda e também no que é uma trust, uma offshore. A gente avançou bastante no assunto.
Rafa, só deixa eu entender, essa MP, ela fala de maneira específica, só para mim entender mesmo, sobre pessoas físicas ou só das offshores? Ela abrange as duas ou é algo direcionado? Não, é porque assim, a offshore ela é automaticamente a constituição de uma pessoa jurídica, tá? A trust que ela pode ser de pessoa física. Então, eles só falam que vai ser aplicada a isso, a investimentos estrangeiros, né? As mesmas alíquotas aí do imposto de renda de pessoas físicas. Tá? Ele não faz essa diferenciação de pessoa física, pessoa jurídica. Ele só diz que vai ser essa tributação aí para entidades controladas, para trusts e para as aplicações financeiras. Então é por isso, pessoal, que eu trouxe a doutora Rafaela hoje aqui no vídeo, porque ela vai ter mais embasamento para falar justamente sobre esse texto. Eu, quando li de primeira, assim como eu não tenho a base jurídica e como a Rafa tem, para mim assim ficou muito confuso, não está claro. E aparentemente realmente não está claro, né, Rafa? Não é dislexia nem doideira. O texto ele não é claro do que vai mudar. Na verdade, né? o que eu vejo muito em legislação é que eles são péssimos redatores, tá? Principalmente no direito criminal, assim, a maior parte do campo de trabalho que a gente tem é justamente nessas brechas, porque eles deixam demais, sabe? Só que aqui vão ter algumas brechas, como por exemplo, a gente tem a possibilidade dos ETFs irlandeses, né? Mas acaba totalmente com tudo que a gente viu até agora, com tudo que a gente tinha até agora, uma tributação excessiva que pode ajudar o país, né? Pode zerar o déficit no primeiro momento, pode ser uma tentativa de chegar perto disso, mas depois vão ter que ter um plano B, um plano C, um plano D, e aí onde é que a gente vai parar com tudo isso? Né? Essa a minha única preocupação acerca dessa legislação aí. O problema é que a gente vai arrumando as consequências, né, e criando mais problemas ao invés de arrumar o problema da raiz, que eu acho que todo mundo já entendeu qual é, né? O Estado tem que reduzir custo e tem que parar de afogar as pessoas. Senão, as pessoas sempre vão achar um jeitinho, né? E por isso que tem o jeitinho brasileiro. Não é que o brasileiro é mau, é que os caras tentam ferrar o brasileiro e ele vai dando um jeito de sobreviver e, enfim, a gente né? se obriga, né? Porque senão a gente não sobrevive, empresa não sobrevive, nada sobrevive. Então é muito difícil e toda a carga fica nas costas de quem empreende. O Gabriel empreende, sabe quanto é difícil a gente lutar, né? Eu ainda trabalho sozinha, mas daqui a pouco pretendo crescer e pretendo contratar pessoas, e aí como é que vai ser esse futuro, né? Então a tendência que a gente tem é sair do país. Eu não gostaria, né? Mas eu tô vendo isso se aproximar cada vez mais. É isso aí, pessoal. Então, Rafa, muito obrigado pela tua presença. Quem quer acompanhar a Rafa no Instagram e no YouTube, os links estão aqui na descrição. Ela produz um conteúdo muito legal ali das criptos, né, Rafa? Ela avança muito nesse assunto. Tenho certeza que você vai agregar. Considerações finais, Rafa, fique à vontade. Muito obrigada pelo espaço, Gabriel. Sempre um prazer dividir conhecimento com você. Se vocês quiserem fazer outros vídeos sobre ETFs irlandeses também, e aceito sugestões lá no meu canal, se vocês quiserem trocar mais ideia também, podem me procurar no Instagram ali que eu respondo as dúvidas de vocês. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Deixa o like aí, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Valeu.